Eu recebo informação nesse momento, gente, que em algumas regiões do Irã a internet teria sido comprometida. O funcionamento da internet em algumas regiões do Irã teria sido comprometida. Não se sabe ainda se por algum ato de sabotagem ou se por decisão do próprio governo para não permitir que grupos de sabotagem organizem ações contra o governo. Então, nós temos aqui diversas imagens chegando de policiais em confronto com manifestantes na cidade de Rasht, por exemplo. Os maiores distúrbios são em regiões chamadas de Kurdistão iraniano ou nos estados do Azerbaijão iraniano, chamados assim, mais a noroeste. Nesses estados, há conflitos nesta noite, nesta madrugada, com populares. O pretexto da Mahsa Amini é o pretexto da vez, tá? É o pretexto da vez. Assim eu entendo. Eu não posso ser categórico no sentido de dizer o que aconteceu com a jovem, mas que certamente há uma utilização política disso para a desestabilização do Irã, não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida que também o juiz de análise responsável não pode dizer que a questão da visita da Nancy Pelosi à Armênia não tem a vinculação com a questão iraniana, tá? Rafael Bonfim, boa noite. Olha, eu estou mandando muita coisa lá para o Telegram sobre as imagens que estão chegando aí das regiões do Irã, tá? Estou mandando muita coisa. Pode ter mão do governo, sim, Diana. Pode ter mão do governo iraniano, tá? E pode ser também, gente, pode ser também que essa determinação aí dos azeris e dos turcos em relação a atacar a Armênia, tá? Pode ser que tenha algum tipo de vínculo com situações de tentativa de criar maior constrangimento para os iranianos e, eventualmente, mobilizá-los a uma guerra. Eventualmente, mobilizá-los a uma guerra. Porque é tido, sabido, notório gente, nós estamos vivendo uma situação onde os especialistas militares dizem o seguinte: vamos supor que os turcos e os azeris tivessem êxito em roubar mais território da Armênia e fechar a fronteira entre a Armênia e o Irã. O próximo passo seria uma tentativa de desestabilização militar, de insurreições, utilizando de minorias turcas dentro do Irã com demandas secessionistas. Tá? Com demandas secessionistas. Essa é a perspectiva. Então, o Erdogan falou sobre Tabriz, o embaixador israelense em Baku, no Azerbaijão, também apareceu nas publicações nas redes sociais com um livro sobre Tabriz recentemente, o que suscitou a expectativa de que ações de desestabilização no Irã pudessem ser decorrentes aí de uma tentativa de que essa minoria étnica turca, azeri, dessas regiões, fosse utilizada contra o governo. Então, eu vejo com muita reserva o fato de que essas manifestações seriam espontâneas em função da morte dessa garota, que teria ocorrido nas mãos da polícia, e a mídia ocidental fazendo aquela propaganda de que essa garota seria o George Floyd iraniano. Tá? É importante que se frise. Raposo, obrigado pelo superchat. O que mudou para a Armênia com a visita de Nancy Pelosi? É muito cedo para dizer. Até aqui não há nada que nós possamos dizer que tenha mudado em termos concretos, fornecimento de armas, saída da aliança com a Rússia, entrada numa nova aliança. Quero lembrar a todos que estão ansiosos aí pela possibilidade de que a Armênia saia da SSTO e vá para a OTAN. É impossível que a Armênia vá para a OTAN, porque a Turquia tem poder de veto, e a Turquia nunca aceitaria a Armênia na OTAN, salvo se a Armênia passasse a explícita área de influência da Turquia, sob o ponto de vista de quase uma submissão. Algo que eu vejo como muito difícil, sob o ponto de vista, inclusive, dos aspectos históricos, do genocídio, da não reparação e tudo mais. Tá? Então, muito obrigado, Edinaldo Lima, muito obrigado. E até aqui, pessoal, a informação para todos os efeitos é de que 205 soldados armênios morreram nessa agressão, cerca de 6 civis também, há prisioneiros de guerra, cerca de 20 soldados e 3 civis, e os números estão sendo atualizados ainda nesse momento, e cerca de 230, pelo menos, feridos. O grande problema é um risco e é uma expectativa lamentável de que uma nova agressão ocorra, desta vez vindo do enclave de Nakhchivan. Vídeo, movimento de tropas turcas, de Bayraktars, na fronteira armênia, na fronteira iraniana, a gente está acompanhando tudo isso de perto, aqui no Telegram e no Twitter. Projeto Design e Engenharia, obrigado pelo superchat, sempre presente, aí, sempre contribuindo. Rogério, em sua opinião, quem defenderá a Armênia além dela mesma? Bom,
Essa é uma questão muito difícil de responder. Eu imagino que os iranianos possam ser atraídos de alguma forma para que os turcos e os azeris sejam afastados da sua fronteira, porque eles percebem que se uma ação cortar a fronteira da Armênia com o Irã, efetivamente pode ser o primeiro passo para a tentativa de criar movimentos de secessão dentro do território iraniano. Agora, a ordem das coisas me deixa um pouco em dúvida e um pouco apreensivo, porque já começam movimentos de distúrbio exatamente dentro dessa região do Irã. Léo Flávio Costa, muito obrigado pelo superchat. Obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Lembrando, Fabrício Rodrigues, ainda vige um cessar-fogo precário, mas ainda vige. Por que eu estou falando sobre um possível ataque de Nakhchivan contra a Armênia? Porque há movimentação de tropas turcas, há movimentação de tropas azeris, e há informações de inteligência de que o que precede esses ataques são falsas alegações de que os armênios teriam atacado posições do Azerbaijão. Isso ocorreu durante 10 ou 12 dias anteriores ao processo de agressão em 2020 em Nagorno-Karabakh, ocorreu durante 10 ou 12 dias anterior ao processo de agressão em novembro de 2021 e ocorreu durante 10 ou 15 dias antes desta última agressão do dia 13, agora de setembro, perpetrada pelos azeris. Então, há expectativa, lamentavelmente, de que novos ataques possam ocorrer, mas ainda não há uma ruptura formal no cessar-fogo. Isso tudo é jogo de poder e finanças. É isso, gente. Em última instância, é isso. Agora, o que nós podemos fazer? Espernear, xingar, brigar? Não. Nós temos que fazer o quê? Um processo de conscientização das pessoas para que a gente tenha uma mudança com o tempo. Não há outra possibilidade. Se houvesse outra possibilidade, talvez nós todos nos dispuséssemos a fazê-lo. Não é uma questão... Muita gente acha, mas você não postular por um processo de mudança radical é uma covardia. Não, eu acho que não é questão de covardia, é questão de o que é produtivo ou o que não é produtivo. E não vejo como potencialmente produtivo você imaginar que você vai enfrentar os interesses de petrolíferas, como a BP, como a Exxon, como a Shell, né? Grandes mineradoras que têm interesses enormes, capacidade enorme de promoção de lobbies, e gritando na rede social. Não vai, não vai, não vai, não vai.